Bom, pessoal, como a gente tem um tempo de live, né, limitado, vamos começar aqui fazendo uma breve apresentação minha, para quem não me conhece, e inicialmente registrar que a iniciativa dessa live é da Escola da Magistratura do Estado do Ceará, escola da qual eu tenho muito prazer em ser um dos professores formadores, e para mim é uma satisfação muito grande estar contribuindo para o desenvolvimento das atividades na Escola da Magistratura do Estado do Ceará, nesse momento de tanta dificuldade para todos nós, né? Um momento de reclusão, um momento de reflexão, enfim. Mas as atividades acadêmicas, elas não podem parar. Elas não podem parar, e essas lives que muitas instituições estão fazendo e a Escola da Magistratura entra nessa toada aí, é muito importante para a gente que estamos em confinamento, né? Para nós que estamos em confinamento, espero que vocês passem bem por esse período que com certeza vai passar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Magalhães, eu sou procurador federal, ministro aulas na área de licitações e contratos em diversas instituições, dentre elas a Escola da Magistratura do Estado do Ceará. E o objetivo da live de hoje é conversar um pouco com vocês, grande Luiz, chegando aí, prazer imenso, conversar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo na área das contratações públicas em razão desse momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Naturalmente, a administração pública, como aí a grande instituição, o Estado como um grande ente que está tomando a frente das políticas de enfrentamento ao coronavírus, ele nos são apresentados uma série de desafios administrativos para poder combater, para poder atuar nesse momento de pandemia. E no que toca às contratações públicas, houve uma especial atenção por parte do poder público, tendo em vista que as políticas de enfrentamento ao Covid-19 depende da aquisição de produtos, aquisição de bens, aquisição de serviços, realização, quem sabe, de obras, enfim. O fato é que nós tivemos agora, no começo de fevereiro, uma lei muito importante, a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, que trouxe inúmeras regras acerca do enfrentamento ao coronavírus. Essa norma, ela não é uma norma de licitações, é uma norma de enfrentamento ao coronavírus que traz regras de licitação, certo? Então, a Lei 13.979, ela vai falar, por exemplo, do conceito de quarentena, das medidas de requisição administrativa, e ela, primeiramente, temos que ter em mente que, apesar de ser uma lei federal, é uma lei federal que tem caráter nacional. Ou seja, as regras, ou pelo menos boa parte das regras trazidas na lei 13.979, são aplicáveis aos estados e aos municípios, União, estados e municípios. Então, as regras, e principalmente essas que nós vamos tratar hoje aqui, conversar um pouquinho com vocês, elas podem ser aplicadas por qualquer ente da federação que esteja aí no enfrentamento à Covid-19. Chama a atenção da gente na Lei 13.979, o objetivo da nossa live de hoje é falar sobre isso, pessoal, são as regras de contratação pública para enfrentamento da Covid-19, né? A Lei 13.979 trouxe inicialmente um artigo 4º, um pouquinho até pequeno, para tratar de alguns aspectos ali de uma possível contratação emergencial em face da Covid-19. Posteriormente, nós tivemos uma medida provisória, a MP 926 de março, que alterou significativamente a lei, né, para incluir, robustecer ela de inúmeras ferramentas para que o gestor público possa atuar em contratação pública nesse momento de pandemia. E a primeira coisa que foi criada, meus caros, que a gente tem que discutir aqui, é a contratação emergencial em face para o enfrentamento da Covid-19.
criou-se uma espécie específica de contratação emergencial que não se confunde com a contratação emergencial do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666. O que nós temos hoje, então, são regras relativas de contratação emergencial para enfrentamento das ações de enfrentamento ao Covid-19, trazidas na Lei 13.979, e também mantemos as regras da 8.666, artigo 24, inciso 4. Mas veja, são duas possíveis formas de contratação emergencial que vão coexistir atualmente no nosso sistema jurídico, certo? Com premissas diferentes, com fundamentos diferentes e, naturalmente, com requisitos diferentes. Então, veja, quando nós estamos falando agora de contratação emergencial para ações de combate a esse momento de pandemia, nós estamos falando da contratação emergencial do artigo 4º da Lei 13.979 de 2020, pessoal. E eu estou com a lei aqui do meu lado para conversar com vocês sobre alguns dispositivos da 13.979. E a primeira discussão que se trava acerca dessa contratação emergencial é qual seria o alcance desse tipo de contratação. Qual seria o objeto passível de contratação pela 13.979. Primeiro, a lei fala que é possível contratação para aquisição de bens, serviços, ainda que de engenharia. Ou seja, claramente a lei excluiu obras de engenharia. Mas a lei, pessoal, ela tem a seguinte redação. Vamos dar aqui vou ler para vocês aqui só uma parte do artigo 4º, que ele vai falar assim para a gente. É dispensável a licitação para aquisição de bens e serviços, inclusive de engenharia e insumos, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, a primeira dúvida que surgiu, as primeiras discussões que se fizeram foi qual é o objeto que pode ser contratado por esse tipo de contratação emergencial. Porque quando a gente fala de crise de saúde pública, muita gente associa isso à aquisição de insumos relacionados à área de saúde. Compra do álcool gel, aquisição de máscara, aquisição dos respiradores, etc. Mas a interpretação que muitos autores, muitos professores estão dando é uma interpretação um pouco mais ampliativa, digamos assim. Diversas contratações podem ser originadas desse momento de pandemia sem ter necessariamente correlação direta com o enfrentamento de saúde pública. Alguns exemplos que estão sendo ventilados por aí. Por exemplo, aquisição de material de informática para que servidores possam atuar em home office. Ouvi recentemente uma discussão sobre uma contratação emergencial de um sistema de videoconferência para que uma Câmara de Vereadores de determinado município continue trabalhando por videoconferência. Então veja que o momento de pandemia ele pode gerar necessidades administrativas que vão além do enfrentamento médico especificamente, digamos assim. O contexto da pandemia ele gera desdobramentos muito mais complexos que apenas os relativos à saúde pública. Então, pessoal, a interpretação que vem se dando é que a gente tenha a possibilidade de se valer dos instrumentos da 13.979 para aquisição de bens, insumos ou serviços que sejam decorrentes desse momento de pandemia, mas não necessariamente vinculados à proteção da saúde ou à aquisição de insumos vinculados a serviços médicos, hospitalares e por aí vai, embora grande parte das contratações, naturalmente, vão se situar nessa seara. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que chamar a atenção é que esse momento de pandemia também, e houve uma discussão que eu travei com alguns outros professores ontem em outra live, amigos da AGU inclusive, é que esse momento ele não pode representar um cheque em branco para o gestor sair usando a 13.979 do jeito que quiser.
Então, no mínimo, uma correlação com esse momento tem que ser demonstrada. A gente não pode tentar pegar todas as nossas contratações e simplesmente jogar agora na 13979, já que ela traz regras mais flexíveis de contratação, pessoal. Eu acho que a grande reflexão, um grande ensinamento que a gente vai ter depois da 13979 é de que forma a gente vai contratar com regras mais flexíveis, se essas regras efetivamente elas vão se firmar no nosso ordenamento jurídico, e eu particularmente acredito que o próprio projeto de lei 1292 de 95 que tramita no Congresso Nacional relativo à nova lei de licitações, ele pode sofrer sérias alterações decorrentes dos resultados dessa nova forma de contratar oriunda do Covid-19, desse contexto que a gente vive. E Felipe, que regras mais flexíveis são essas dessa contratação emergencial aí do artigo 4º da lei 13979? E aí eu vou elencar algumas aqui para vocês e a gente vai discutindo. Só um instante. Fiz uma listinha aqui, pessoal, daquelas que eu reputo as principais alterações, para ir passando para vocês. Já disse para vocês que há uma diferença entre o artigo 4º e o artigo 24 da 8666. São dispositivos que vão coexistir. E um dos pontos que eu achei muito interessante da 13973 é que ela já traz uma regra de presunção legal de estado de calamidade pública. Né? Se vocês pegarem aí, quem estiver acompanhando, tiver com o computador, puder pegar o artigo 4º da lei 13979, salvo engano é o 4B, ele diz assim, ó, nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nessa lei, presumem-se atendidas as condições de... Aí a primeira que ele fala ocorrência de situação de emergência, ou seja, já há uma presunção legal de que nós vivemos um momento de situação de emergência. Já há uma presunção legal que nós temos que fazer o pronto atendimento porque há risco à vida das pessoas, ao patrimônio, etc. e tal. Então, isso já traz para o gestor uma desnecessidade de justificar no processo administrativo a ocorrência do estado de calamidade que seria necessário na contratação do 24, inciso 4 da Lei 8666. Outra coisa, pessoal, muito interessante que a lei nova trouxe é o seguinte: no parágrafo 3º do artigo 4º, pessoal, e aí essa aqui é muito importante, o legislador permitiu que a administração contrate empresas, ainda que estejam impedidas de licitar e contratar com a administração pública, ou que tenham tido sua inidoneidade declarada. Pessoas que tiveram as penalidades mais graves das leis de licitações, que em tese não poderiam participar de certames licitatórios, elas poderão participar, elas poderão contratar com o poder público se a contratação decorrer de necessidade em razão dessa crise que nós vivemos do coronavírus. Tem um detalhe que nesse dispositivo, pessoal, no parágrafo 3º ele diz assim, ó: será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora de bem ou serviço. Bom, pessoal, quando a gente observa esse dispositivo, para mim ficou muito claro que se trata de uma hipótese de inexigibilidade. Se eu tenho, na verdade, apenas um fornecedor do bem ou serviço, eu estou não diante de um caso de dispensa, mas de um caso de inexigibilidade. Os institutos podem, pelo menos nos seus fundamentos teóricos, ser diferentes, mas a procedimentalização é a mesma. Inclusive, num parecer que a Consultoria Geral da União soltou recentemente, apreciando as minutas de editais
termos de referência, etc., da Advocacia Geral da União, foi enfrentado esse ponto e se verificou que não tem nenhum problema, se recomendou que esses processos administrativos eles sejam autuados como inexigibilidade de licitação, mas ainda que tenham sido autuados como dispensa de licitação, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Há professores, inclusive, que já defendem até o alargamento desse dispositivo para dizer o seguinte: ora, e se eu tiver 2 fornecedores, que são os únicos que fornecem determinado insumo ou serviço, e que os 2 estejam impedidos de contratar? Eu não vou poder usar esse dispositivo? Me parece razoável que possa sim utilizar o dispositivo. Não tem sentido se nós temos 2 fornecedores, ou seja, teria competitividade, né? Não seria caso de inexigibilidade, mas só tem eles que fornecem e não estão podendo participar de licitações ou contratações públicas. Não vejo problema nenhum que possam participar desses certames albergados, ou dessas contratações, digamos, albergadas pela 13979. Outro dispositivo, pessoal, que eu achei muito interessante, diz respeito à fase de preparação dos certames licitatórios. Quem aqui já trabalhou com a IN 05 de 2017 do Ministério do Planejamento, sabe que a IN 05 ela é altamente rígida no que diz respeito à fase de preparação dos certames licitatórios. Recentemente eu já vi até em congresso uma crítica do professor Joel Niebu falando que era um absurdo toda essa burocracia na fase preparatória. Mas antes de entrar nessa questão, sem querer entrar nessa questão, o fato foi que a 13979 ela pegou 3 instrumentos que são típicos da fase de preparação do certame licitatório e ora o legislador dispensou determinados institutos, ora ele relativizou. Exemplo, estudos preliminares. A Lei 13979 dispensou a elaboração de estudos preliminares. A Lei 13979, pessoal, pegou o gerenciamento de riscos e disse que ele vai ser analisado só na fase da contratação. O gerenciamento de risco, que é um típico da fase de preparação, a lei diz que joga isso só para contratação. E a lei ainda estabeleceu que os termos de referências e projetos básicos serão simplificados e a própria 13979, não vou fazer a leitura aqui desses dispositivos, ela fala de que forma, quais são os requisitos, os elementos que devem conter os termos de referências e projetos básicos. Uma coisa que eu oriento, quem aqui for da administração estadual ou municipal de outros entes, é que verifique a página da Advocacia Geral da União. Se você der um Google, você vai achar muito fácil, relativos às minutas padrão que a AGU já divulgou para contratação da 13979. Lá a gente vai ter editais padronizados, minutas de contrato, minutas de termo de referência, minutas de projeto básico, todos atualizadíssimos, pessoal, de acordo com a nova lei e aprovados pela Consultoria Geral da União. Então, material muito bom, muito rico, que com certeza muitos de vocês podem utilizar. Outro ponto, pessoal, outro ponto que a norma menciona, ela trata é sobre a pesquisa de preço. Ela não dispensa a pesquisa de preço a priori, ela inclusive estabelece até um rol de que como deve haver, como vai acontecer a pesquisa de preços de forma sumária. Ela traz elementos de pesquisa de preços muito parecidos com o daquela IN 03 de pesquisa de preços do Ministério do Planejamento, né? Outras contratações de outros órgãos públicos, mídia especializadas, sites de internet, agentes econômicos de mercado, enfim. Ela traz um rol de possibilidades para se fazer, pelo menos um desses parâmetros serem utilizados como critério de pesquisa de preço. Ocorre que a mesma lei, a 13979, ela diz que, havendo justificativa plausível, o gestor ele pode, inclusive, dispensar a pesquisa de preços. Isso está no artigo 4E, parágrafo 2º da lei 13979. Poderá ter o afastamento da pesquisa de preços, como também outra possibilidade que a lei estabeleceu é a possibilidade, desde que justificada, de que o gestor contrate acima dos preços que ele aferiu
na respectiva pesquisa, porque nós vivemos um momento, pessoal, de muita variação de mercado. A grande dificuldade, uma das grandes dificuldades hoje de contratar é que os preços estão tendo variações absurdas do dia para a noite, a depender da oferta e demanda e dessa loucura internacional que está acontecendo em busca de determinados insumos. Então, há essa relativização na lei, desde que haja a respectiva justificativa, pessoal. Outra coisa que eu achei interessantíssima aqui, que eu tive uma discussão recente sobre esse ponto da regularidade fiscal e trabalhista, numa turma de pós-graduação de licitações que eu ministrei aula no comecinho desse ano ainda, antes da gente entrar em isolamento, né? Porque a lei das estatais, ela não traz a regularidade fiscal e trabalhista como elementos essenciais para o início ali do processo licitatório como requisito de habilitação. E a gente discutindo esse ponto, analisando a lei das estatais, eu me recordo que eu dizia para os alunos, se você analisar o texto constitucional, a Constituição ela é bem clara ao determinar que os requisitos de habilitação, eles serão aqueles necessários ao cumprimento das obrigações, certo? E aí vem a 8666, estabelece aquele monte de requisito de habilitação e a gente passa indiscriminadamente a utilizar todos os requisitos de habilitação. E a lei das estatais já retirou esses requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, e a 13979 também retira essa obrigatoriedade de demonstração de regularidade fiscal e trabalhista. Imaginem, por exemplo, pessoal, aquisições de pronto pagamento, entrega imediata, ou seja, não há nenhuma garantia, nenhum risco para o descumprimento das obrigações em razão de eventuais irregularidades fiscais ou trabalhistas para o contrato, tá entendendo? E tem um detalhe, a 13979 ela mantém ainda a necessidade da regularidade relativa às contribuições previdenciárias, e há quem defenda que, inclusive no que diz respeito às contribuições previdenciárias, também deveria ser dispensada a prova de regularidade, principalmente nesses casos de contratos de pronta entrega, pronto pagamento, porque realmente não teria relação com o cumprimento das obrigações. Agora, como a questão da regularidade da Seguridade Social tem um aspecto constitucional, fica um pouco mais difícil da gente simplesmente excluí-la, mas a discussão está em aberto. Outro ponto, pessoal, está no artigo 4G, pessoal. Seria um artigo 4G da nova lei, porque ele traz o que o professor Anderson Pedra, lá do Espírito Santo, procurador do Estado do Espírito Santo, ele chama de pregão express, né? Porque além de trazer essa possibilidade de contratação direta emergencial, que a gente acabou de falar alguns aspectos aqui para vocês, a lei ela trouxe também a possibilidade do órgão, realizar um pregão, mas esse pregão ele teria a sua dinâmica, digamos assim, dinamizada, né? Ele teria o seu fluxo dinamizado, digamos assim. Felipe, que regras são essas se o órgão quiser realizar um pregão? Primeiro que a lei ela não faz distinção entre pregão presencial ou pregão eletrônico, qualquer um pode ser utilizado, mas o que a lei fez foi, primeiro, pegar todos os prazos da lei do pregão e reduzir pela metade. Então você já diminui bastante o lapso temporal que o pregão vai levar. Outra coisa que a lei fez para quem quiser fazer pregão foi tornar todos os recursos com efeito só devolutivo, ou seja, não vamos ter efeito suspensivo. E outra coisa que eu acho que seria pouco utilizado é a questão da dispensa de audiência pública, né? Naqueles casos em que é necessária a realização de audiência pública, estaria dispensada a sua realização. Esse seria o pregão express, a nomenclatura dada aí, vamos dar os créditos do professor Anderson Pedra, pessoal. Alteração contratual.
É possível alteração contratual decorrente desses contratos emergenciais firmados? Sim. Só que a Lei 13.979 ela alterou os limites. Os limites padrão de alteração contratual, como a maioria de vocês deve saber, é de 25% para mais ou 25% para menos, né, daquela alteração unilateral, né, salvo aquele caso de reforma para acrescentar, que pode ser de 50%. O que o legislador fez agora é que para essas contratações específicas, os percentuais passam a ser de 50%. 50% para mais, 50% para menos, ou seja, dando mais margem para a administração pública realizar as alterações contratuais, seja para acrescentar, porque nós vivemos um momento de muita instabilidade temporal. A gente não sabe se os contratos decorrentes dessas contratações, pessoal, se eles precisarão, num curto espaço de tempo, serem prorrogados, aumentados, ou se a pandemia vai retroceder e a gente vai ter que reduzir os quantitativos contratados. Então, deu-se mais margem para o administrador público trabalhar esses percentuais de acréscimo e supressão. Outra coisa diz respeito ao prazo contratual, pessoal. A Lei 8666, lá no artigo 24, inciso 4, estabelece que as contratações emergenciais tradicionais da Lei 8666 terão no máximo 180 dias, não é isso? 180 dias improrrogáveis. Aqui na 13.979, o legislador não estabeleceu em dias, estabeleceu em meses, diz que a contratação ela pode ser de até 6 meses prorrogáveis. A redação diz basicamente o seguinte, só ler para vocês aqui o dispositivo. Ele diz o seguinte, tá bem no final, tá aqui, artigo 4H da 13.979. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até 6 meses, e poderão ser prorrogados por sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento. Então veja que ele nem estabeleceu se é 1 ou 2 prorrogações sucessivas, o quanto se necessitar. Então veja que aí deu-se também para o administrador uma margem muito grande, pessoal, uma margem muito grande de discricionariedade, justamente para poder enfrentar esse momento de crise, esse momento de pandemia que a gente vive, pessoal. E aqui nós temos que registrar que as dificuldades da administração pública, pessoal, elas são muito grandes. A gente tem acompanhado, eu particularmente tenho acompanhado no âmbito federal os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos junto a alguns ministérios e realmente não é um trabalho fácil. Eu acabei de dizer para vocês, por exemplo, que nós já temos no site da Advocacia Geral da União minutas de edital e de contratos totalmente de termo de referência, de estudos de termo de referência de TR, né? Totalmente adaptados já a 13.979. Já temos um parecer da Consultoria Geral da União aprovando essas minutas, né? Então, quem entrar nessa página da AGU já vai ver lá, inclusive, um parecer explicando como se chegou àquelas regras contratuais e editalícias, no caso de edital, se fosse optar a fazer um pregão. Veja que nós temos aqui 2 possibilidades, o chamado pregão express ou a contratação direta emergencial do artigo 4º. E aqui eu chamo a atenção para algumas manifestações jurídicas que também já foram dadas nas últimas semanas e aproveito para de público aqui prestar aqui minhas homenagens a alguns colegas da Advocacia Geral da União, como por exemplo o pessoal do Ministério da Saúde, né? Então tem 2 colegas, a Jamile, que está no Ministério da Saúde, que fez já um parecer referencial para esse tipo de contratação direta, já que o Ministério da Saúde está bombando no que diz respeito às necessidades administrativas. Então, a Jamile, já tive a oportunidade de falar com ela e parabenizá-la, né? Fez um parecer referencial muito bom, que faz com que os gestores já tenham uma prévia manifestação da Procuradoria, no caso da Advocacia Geral da União, acerca das minutas de editais de contrato. Temos esse parecer, para quem depois quiser ver,
É o parecer referencial número 14 de 2020 da Conju do Ministério da Saúde, parecer bem recente da Jamile, parecer muito interessante também, pessoal, é do meu grande amigo Rony Charles, que é o parecer também do Ministério da Saúde, 254 de 2020, da Conju do Ministério da Saúde, que esse parecer é muito interessante, é acerca da compra de 15 mil respiradores, pessoal, né? A gente sabe que um dos insumos que está fazendo mais falta para a gente sobreviver, para os nossos irmãos sobreviverem, são respiradores. E esse parecer do Rony falou sobre a aquisição emergencial de 15 mil respiradores. E esse parecer dele, pessoal, abordou algo que a lei não traz, que é o pagamento antecipado. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí na televisão, nos jornais, internet, que nós vivemos uma briga entre nações para conseguir pegar os insumos lá na China. A China hoje produz 90% dos insumos de saúde do mundo. E a gente tem notícia que aviões norte-americanos estão chegando na China e comprando insumos de saúde em cash. Insumos que seriam mandados para a França, a gente soube recentemente, os americanos compraram na pista. Como é que você compra no mercado internacional desse jeito, meus amigos? Como é que com a nossa burocracia, por mais que você flexibilize tudo isso, como é que se adquire bens num mercado tão dinâmico, numa agressividade tão grande? E aí algumas empresas elas estão pedindo pagamento antecipado. E uma das premissas muito clássicas que a gente aprende em licitações é de que a gente não paga antecipadamente, a administração não paga antecipadamente, né? Salvo em raríssimas exceções. Inclusive nós temos a orientação normativa da AGU, orientação normativa 37, salvo engano, de 2011, que fala alguns parâmetros para você se valer do pagamento antecipado, mas sempre foi um estigma da administração pública não poder pagar antecipadamente. E o Rony fez um parecer justamente mostrando que, apesar do nosso ordenamento ser muito clássico quanto à impossibilidade de pagamento antecipado, nesse caso o mercado estava exigindo isso. A forma como nós contratamos para receber os produtos, emitir nota fiscal, para depois de 30 dias ou mais a gente pagar, ninguém vai vender para o Brasil assim. Ninguém vai vender para o Brasil assim. Então, quem quiser esse parecer do Rony, parecer 254 de 2020 do Ministério da Saúde, muito bom também, pessoal. Teve parecer da Michele Marie, grande amiga também, de Brasília. Ela deu um parecer na consultoria do MEC, eu não estou com ele aqui agora, mas sobre os efeitos do momento da pandemia nos contratos de terceirização. Já houve manifestação também, salvo engano, do pessoal da AGU em Goiás, sobre os efeitos da pandemia nos contratos administrativos, né? Nos contratos administrativos. Então nós temos muitas manifestações que estão pipocando, digamos assim, no mundo jurídico, e todas elas muito relevantes, pessoal, muito relevantes. E como eu disse no começo da minha fala, eu acho que esse momento, se essas contratações aí é uma reflexão que eu faço, né? Essas contratações da 13979, elas podem representar um divisor de águas no nosso sistema de contratação pública. Eu acho que a gente pode aprender muito com esse momento, porque se essas contratações derem certo, a gente vai ver que a gente pode avançar muito na desburocratização das nossas compras públicas. Pode se desburocratizar demais, pessoal. Já se fala em Amazon.gov, Marketplace, plataformas digitais de aquisição. Então, nós vamos ter aí, quem sabe, um divisor de águas. Meus caros, como nós já passamos aí de 30 minutos e já estão surgindo algumas perguntas aqui, eu vou até voltar para ver algumas e a gente conseguir traçar um diálogo. Um colega disse aqui assim, Felipe, o Alisson Melo, Felipe, suas considerações são muito polêmicas. Você acha que o TCU vai ser compreensivo? Assim, Alisson, eu sei realmente que parece um tanto quanto uma forma muito agressiva, digamos assim, de ir para o mercado, né, do mercado público, mas
todas essas manifestações que estão saindo de flexibilização das formas de contratação para que o Brasil possa se situar bem no mercado internacional, elas têm como um dos fundamentos, e aí a gente vai esperar que os órgãos de controle também se valham dele também, que é a LINDB. Os dispositivos da nossa LINDB agora de 2018, salvo engano, o artigo 22 da LINDB, que fala que na interpretação das normas, né, tem que se levar em consideração as dificuldades enfrentadas pelo gestor público, né? A gente sabe que o gestor público ele enfrenta naturalmente muitas dificuldades no seu dia a dia, e essa que nós estamos passando é uma dificuldade real. É uma dificuldade eminente. Então, você acha que o TCU vai ser compreensivo? Na verdade, eu espero que o TCU seja compreensivo, né? Eu espero que o TCU se valha da LINDB quando da análise dessas contas e verifique o contexto nas quais elas estão sendo feitas. O contexto nas quais elas estão sendo feitas. O Ronald pergunta aqui, mercado dinâmico e agressivo, ON 3711, tímida para a situação, doutor? Ela pode sim, considero para essa situação ainda tímida, Ronald, mas pelo menos ela existe. Pelo menos nós temos precedentes. O que é que eu quero dizer? Não é só a aplicação da ON 37 de 2011. Se você pegar depois o parecer do Rony, que fala sobre o pagamento antecipado, ele vai para além da ON 37. Só que ela é um dos fundamentos. Porque nós estamos no ordenamento com algo, nós estamos tratando, quando falamos de pagamento antecipado, não estamos falando de uma novidade no ordenamento jurídico. É algo que já existe. Apesar de com muitas restrições, mas é algo que já existe. Mas concordo com você que ela pode ser um tanto quanto tímida. Mas veja, no contexto geral, ela é um dos fundamentos para se fazer pagamento antecipado. Alguém perguntou aqui, Marla perguntou, prazo máximo de 120 dias? Não, Marla, eu falei prazo de 6 meses, certo? Podendo ser prorrogável por sucessivos períodos. Isso está na lei, 6 meses. Ou diz assim, o Ronald, né, o agente público prestigiar o valor ouvido e depois vai ser multado pelas cortes de contas. Realmente, esse momento que a gente vive de grande fiscalização dos órgãos de controle realmente causam muito receio para todo gestor público, ordenadores de despesas, pregoeiros, fiscais de contrato. Eu costumo até brincar nas minhas turmas de curso de fiscalização de contrato que fiscal e gestor de contrato é atividade de risco hoje em dia, né? Porque é uma fiscalização tão grande sobre a atuação dos fiscais e gestores que a atividade seria de risco. Mas eu compartilho com você, Ronald, e realmente acredito que vamos ter sensibilidade dos órgãos de controle. É isso que eu espero, como eu já falei mais acima. Outra pessoa perguntou assim, professor, com base na lei da pandemia e tendo o de acordo da contratada, poderíamos realizar um aditivo de 50% nos contratos já existentes anteriores à nova lei? Não, Wellington. Acredito que não seja prudente fazer isso, certo? Porque a lei é bem clara. Ela fala que eles poderão ser acrescidos nos contratos decorrentes dessa lei. Então, o legislador foi bem claro no que diz respeito à possibilidade dos 50% nos contratos firmados em decorrência da 13979. Veja, eu não estou nem falando de todos os contratos firmados hoje com base na 13979, beleza? Então, cuidado com isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A 13979 acompanha ato do ministro da Saúde somente? E se a calamidade perdurar, município e estado especificamente, a lei não se aplica? Bom, Carlinhos, essa é uma boa pergunta, certo? Ela é uma boa pergunta. Por se tratar de uma lei nacional, eu acredito que ela não esteja só vinculada ao ato de declaração de calamidade do Ministério da Saúde, certo? E poderia sim ser utilizadas se as calamidades declaradas nos estados e municípios forem decorrentes do coronavírus. Porque não outras calamidades, mas decorrentes do coronavírus. Esse é o meu entendimento pessoal. Outro diz aqui, Ronald continua, deixa eu ver aqui. Professor, é cabível contratação de obras de engenharia? Cabe interpretação extensiva, uma vez que o legislador referiu-se de forma explícita apenas ao serviço de engenharia? Aí é o detalhe.
Miriam, eu entendo que não cabe para obra de engenharia, justamente porque ele foi claro quanto aos serviços de engenharia. Ele foi tão específico quanto aos serviços de engenharia que a gente conclui no sentido contrário, que seria totalmente vedado, não seria permitido obra de engenharia. A redação é muito parecida com a do pregão, né? Se você pegar o decreto do pregão, né, o decreto recente do pregão, ele vai falar lá, obras e serviços, inclusive de engenharia, justamente para justificar aquela impossibilidade do pregão, tradicionalmente, não poder contratar obra de engenharia. É a mesma lógica aqui da 13979. E aqui nós temos alguns, deixa eu ver. Marina falou que tem mais 15 minutos, está acabando. Professor, a instrução processual será fielmente fiscalizada pelos tribunais de contas? Bom, Marla, né? Marla, não tem como eu te afirmar hoje, peremptoriamente, se será ou não. Eu acredito que alguns tribunais de contas vão ser mais criteriosos, talvez outros menos criteriosos, mas eu acho que nós temos que nos preparar para uma boa fiscalização. Então, uma boa fiscalização é instruir bem os nossos processos de acordo com aquilo que o legislador nos permitiu. E se o legislador criou muitas flexibilizações, elas vão ter que ser utilizadas e os tribunais de contas vão ter que avaliar essas flexibilizações quando forem analisar essas contas ou esses processos de tomada de conta, o que quer que seja, certo? Mas temos que nos preparar para a fiscalização, sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Referente aos contatos... Mas, professor, e os hospitais de campanha que estão sendo construídos? Miriam também perguntou sobre os hospitais de campanha. Bom, Miriam, eu não tive acesso, por exemplo, aqui em Fortaleza, ao processo administrativo do município de Fortaleza em relação à construção do hospital de campanha que está sendo feito aqui no PV. Confesso para você que eu não sei, posso até depois colher essa informação e tentar trocar uma ideia em outras redes sociais com vocês, sobre esse processo. Eu não sei se ele foi instaurado, o processo de construção dos hospitais de campanha, com base na 13979 ou com base no 24, inciso 4 da 8666. Lembrando que os dois institutos eles perduram, né? Eles continuam valendo paralelamente. Não sei se quando da iniciação, no início do processo administrativo deles aqui, eles se valeram de um ou de outro. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Interessante, Carlinha. E a mitigação das condições de habilitação e documentos fiscais não seria um incentivo para os inadimplentes, o que geraria um déficit ainda maior nos cofres públicos já tão sofridos nesse momento? Essa pergunta é muito boa, Carlinha. Sabe por quê? Porque quem defende que os requisitos de habilitação eles devem ser bem rígidos, eles têm como um dos fundamentos justamente essa questão da regularidade fiscal no que diz respeito aos cofres públicos, que estariam sendo não dilapidados, mas não repostos. E também teve alguém lá no começo que falou sobre a questão da concorrência, né? Ou seja, a pessoa que sonega impostos, ela teria um privilégio porque ela praticaria preços mais baixos. O que a gente tem que entender é que nós estamos num momento de escolhas difíceis, pessoal. Momentos de escolhas difíceis. Se eu estou diante de uma situação que nós estamos necessitando com a máxima urgência de determinados produtos ou serviços, quanto mais condições de habilitação eu estabelecer nesse momento, menor vai ser o meu mercado e maior vão ser os preços praticados. Isso é cheque, né? Quanto mais eu restringo a competitividade, mais eu aumento o preço. Isso é fato. Ah, Felipe, e esses cofres públicos já estão sofridos? Carlinha, nós temos outras formas posteriores de suprir isso, através da fiscalização tributária, feita pelas secretarias de Fazenda, feitas pela Receita Federal, inscrição em dívida ativa e ajuizamento das execuções fiscais respectivas. Agora, se a gente for querer fazer política tributária dentro das contratações públicas e no momento de urgência, eu acho que a gente pode pôr em risco sério,
né, vidas que estão precisando de determinados insumos de muita urgência. Então essas são as ponderações que a gente tem que fazer. Aqui, deixa eu ver. Professor, poderia disponibilizar o número dos pareceres de forma compilada? Posso. Vamos fazer assim. Eu posso, depois da live, compilar aqui o número dos pareceres e vou sugerir, quem sabe, uma postagem no Instagram da SMEC, certo? Pode ser assim. E aí eu vou conversar com a Marina para ver se a gente faz uma postagem do que eu mencionar aqui como documentos que vocês podem procurar depois, beleza? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Professor, fiz um curso da Zenit e disseram que a lei se aplica até para obras. O que o senhor acha? Para contratação de obra de engenharia, não concordo, tá entendendo? Inclusive, no parecer referencial da Consultoria Geral da União, isso ficou bem claro. Agora, pode ser que dentro de obras você tenha contratações de alguns serviços de engenharia. Então, se você tem algum serviço de engenharia, aí sim ele poderia ser contratado, Patrícia. Agora, quanto à obra, para mim, ficou muito claro e as manifestações da AGU também são nesse sentido. A rigidez dos princípios serão relativizados para prevalecer o interesse público e a resolução do estado de emergência e calamidade. Não é exatamente, Marla. A ideia é justamente essa. Nós estamos agora num choque de princípios. E vocês sabem que no choque de princípios no direito, a gente usa o quê? Razoabilidade e proporcionalidade. Diferentemente do choque de normas jurídicas, de regras jurídicas, onde a gente tem aqueles critérios de solução de conflitos de regras, nos princípios não. A gente tem que usar razoabilidade e proporcionalidade. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Prevalência do interesse público. Pessoal, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Estamos com 48 minutos de live. Acho que daqui a pouco o Instagram ele deve derrubar a gente aqui. Por isso que eu já fui orientado aqui a fazer já a finalização da nossa live. Alguém perguntando aí sobre terceirização. Esse é um ponto que eu acho que dá para ter até outra live, Ana. Inclusive, um dos pareceres que eu vou mandar, eu sugiro que você leia, certo? Que eu não vou poder falar sobre isso agora por conta do tempo, mas eu vou passar um parecer sobre terceirização para vocês lerem os efeitos nesses contratos, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês. Foi uma satisfação muito grande para mim, muito célere. Tentei passar para vocês o maior número de informações aqui em um brevíssimo tempo que o Instagram nos permite. Queria agradecer a SMEC aí, no nome do meu colega, grande amigo Ângelo, da Rosângela e da Marina, que foram incansáveis aí e estão proporcionando para vocês esses momentos de muito conhecimento. Eu espero ter atendido às expectativas de vocês. Fico à disposição, fica o meu compromisso depois de alguma forma divulgar esses pareceres, esses números de pareceres aqui da AGU, essas manifestações que eu disse para vocês. E agradeço demais. Valeu, Raquel, valeu, Luiz, Marina, todos vocês. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem em casa, viu? Fiquem em casa mesmo, que eu tô aqui na minha, trocando essa ideia com vocês, mas com muita segurança. Um forte abraço, boa Semana Santa e um excelente final de semana a todos. Até mais.